um canal onde a informação vale a pena ser vista. E hoje nós vamos falar sobre a Petrobras. Essa aqui vai ser uma notícia muito mais para o lado investidor e até mesmo político para vocês que moram no Brasil, tá? Então vamos lá, Infomone, tá? Uma ótima revista aí para vocês estarem analisando notícias. Petrobras perde 55 bilhões de reais em valor desde a saída de Prates. Há espaço para o otimismo? Quem seria o Prates? Era o presidente da Petrobras, é ele quem coordenava ali. O presidente da Petrobras é como se fosse um ministro, tá? É uma figura que tem muita ligação com o presidente da República. Então, se o presidente da Petrobras, que é a maior, eu diria que uma das maiores empresas do mundo, não tem tanta conexão com o presidente, bem, ele vai ser retirado com certeza. E foi o que aconteceu, tá? Ações não param de cair desde que Pratt deixou a companhia, mas algumas casas ainda recomendam compra, tá? Então, o que aconteceu? Ele foi trocado, né? Ó, a saída repentina de Jean Paul Prates, né? Na última terça-feira, levando a debate sobre a governança da companhia. E ele foi trocado por uma presidenta, né? A indicada para o cargo foi a Magda Chambriard, né? Que irá lidar com as demandas do presidente Luiz Inácio da Silva, tá? E o que isso significa? Significa que houve interferência do governo, né? Para trocar o presidente da Petrobras por uma mais alinhada com as ideias do presidente. E a gente precisa entender quem é essa Magda Chambriard, né? E essa matéria aqui diz muita coisa. Bem, ela foi diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo entre 2012 e 2016, né? Durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Esse governo que conseguiu colocar a Petrobras numa situação muito delicada, onde a empresa não tinha lucro porque ela tinha que subsidiar os preços do petróleo, dos preços dos combustíveis no Brasil. O que é subsidiar, para quem não sabe, é quando você vamos dizer que para você ter lucro, você teria que vender o preço da gasolina a R$ 4, né? O litro da gasolina. Só que a empresa vê com maus olhos ter que aumentar para R$ 4, ele está vendendo a 3, então por umas políticas do governo, chega e fala assim: olha, você vai fazer o seguinte, meu amigão, você vai baixar o preço para 2,50, você vai ficar no prejuízo, mas isso aqui é para ajudar o governo, para ajudar as pessoas mais pobres, para ajudar as pessoas mais pobres, pô, não é para ajudar o governo não. E aí a pessoa vai lá e ela baixa o preço de 2,50, fica com essa margem de erro de 1,50, o que faz se endividar mais e mais, a ter que pedir financiamentos e empréstimos para outros bancos e outros países, e até que essa confiança acaba e é os próprios bancos do Brasil que têm que financiar essa dívida, dinheiro que de qualquer forma sai do seu bolso, tá? Não muda em nada. Você pagar R$ 4,2,50 na gasolina não muda em nada, porque você vai estar pagando esses 1,50 de erro através de outros impostos, tá? E então, né, vamos mais para aqui, ó. Por que Jean Prat foi demitido da Petrobras? Prat foi demitido do cargo após uma crise iniciada com a decisão do Conselho de Administração da estatal de não distribuir dividendos extras, tá? Parcela do lucro destinados aos acionistas de 43,9 bilhões de reais. O que seriam esses dividendos? São partes do lucro da empresa total, do lucro da empresa, que são distribuídas para os seus investidores, pessoas físicas como eu e você, pessoas corporativas que têm empresas de investimentos que investiram na empresa. Então eles recebem uma parte desses lucros. Só que o Jean-Paul Prats queria dar esses dividendos e a governança não queria. E depois de uma queda de braços ele conseguiu, mas sabia que dali para frente não iria conseguir mais. Então eu posso analisar aqui que com certeza teria uma queda de braços ainda maior e por isso que teve essa troca de governanças para uma pessoa que está mais alinhada, né? E o que a Magda defende, tá? Ela defende o avanço do mercado de gás no Brasil como forma de ampliar a industrialização. Aí tudo bem. Tendo a Petrobras como uma espécie de maestro do setor, tá? Imposto, e ela também defende uma ampliação da atividade de refino de petróleo no país. Eu concordo, tem que ter o refino do petróleo, tá? Tem que ter refinarias, mesmo que as refinarias que a gente já construiu tenham dado prejuízo, mas eu acredito muito que é importante pelo seguinte: o Brasil ele tem petróleo,
mas ele não consegue refinar, não consegue transformar esse petróleo no que nós precisamos. E eu até coloquei aqui, olha, uma matéria da Galp, que é a empresa de petróleo aqui de Portugal, onde eu moro, tá? Que mostra como que é uma coluna de destilação do petróleo, tá? Então, nós temos o quê? O gás de petróleo liquefeito, tá? Nós temos a nafta, que são químicos, nós temos gasolina, que são combustíveis para veículos, e como você pode ver, ó, tá? Aqui são é o calor, né, que tem que se transformar, por isso que é refinaria. Você vai refinar o petróleo, você vai tornar ele mais fino, mais grosso, enfim. E ó, temos aqui querosene, gás óleo lubrificante, gás óleo pesado, resíduos, né? Ó, temos aqui, ó, o gás, temos a gasolina, temos o óleo e temos os resumos, né? Que é os resíduos são partes de asfalto, né? As coisas mais grossas. Então, você tem um petróleo no Brasil que você não é tão refinado assim, não é tão liso. Então, tem que ter uma transformação. E o que o Brasil faz? Ele pega esse petróleo dele, leva para outros países para refinar, ou se não, ele deixa no próprio país e importa. Importa. Tanto é que hoje um dos parceiros comerciais maiores da Rússia na compra de diesel é o Brasil, entendeu? Então, é importante que a gente tenha esse refino do petróleo, tá? É importante. E, para fechar, né? Haddad diz que demissão na Petrobras é natural e que é uma decisão pessoal de Lula. Então, já dá para ver aí o Haddad, né? Tá aí já tirando dele da reta, né? Para mostrar, ó, não tenho nada a ver com isso. Aí é uma decisão do presidente da República. Não venham botar culpa em mim, entendeu? Ó, acompanho tudo, mas quero dizer o seguinte: o cargo de presidente da Petrobras é quase um ministro, ó, que eu tinha falado. É uma pessoa que tem que ter uma relação muito próxima com o presidente da República. É a maior companhia do país, é estratégica por várias razões. Então, é natural que possa haver uma troca a depender do julgamento do chefe do executivo. Então, como você pode ver, até o ministro da Fazenda, nosso ministro da Economia, ele se mostrou que o presidente da Petrobras é um cargo de importância. E isso faz levar em consideração que possa estar acontecendo um alinhamento de pensamentos e que pode ter a volta, né, do subsídio através do petróleo, né, do combustível, para ajudar o governo a ganhar, né, a popularidade. E eu separei algumas coisas aqui desse vídeo de Thiago Reis, que é muito importante da gente analisar, que primeiramente é uma resposta de um LinkedIn da própria presidente, da futura Magna, que fala sobre uma coisa particular da Petrobras, tá? Eu vou até diminuir aqui para vocês verem e vocês tomem suas próprias conclusões. Política de preços, de mudar. Eu até fiz um trabalho de buscar aí algumas frases históricas dessa presidente e eu vou tomar liberdade aqui para ler um dos comentários que ela fez no LinkedIn há um ano atrás. Depois de distribuir todo o lucro do trimestre e buscar 30 bilhões no caixa da empresa, na conta reserva de lucro, a diretoria da Petrobras emite debêntures para reforçar o caixa. Difícil entender essa lógica de gestão, ou seja, se posicionando contra o pagamento de dividendos, porque a Petrobras fez é a coisa mais normal do mundo. Alguém pode falar, pô, por que a empresa se endivida e ela paga dividendos ao mesmo tempo? Porque às vezes o custo de endividamento é muito longo, a empresa consegue se planejar muito bem, e é o caso da Petrobras. Então, como você pode ver, ela já tem uma linha de pensamento sobre dividendos, tá? Isso pode acabar tirando muito a vontade das pessoas de investir naquela empresa, porque, querendo ou não, o ano passado, foi o ano retrasado, a Petrobras teve a maior distribuição de dividendos do mundo. Do mundo, não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. E isso fez o preço da Petrobras subir com uma força que era assustadora. E o outro ponto aqui, tá? É nos 6 e 7, tá? Que é o que a gente tem que ficar atento a investimentos da Petrobras, tá? Olha, isso aqui é muito importante para quem é investidor. Política de investimentos, política de dividendos. Política de preços, a gente sabe. O histórico do Brasil, a gente já testou. A última vez que
brincamos de botar preço baixo de combustível no Brasil, a Petrobras só alcançou a maior dívida corporativa da história da humanidade, né? Ela teve que se endividar para vender combustível barato. Chegou um momento que nenhum banco no mundo queria dar empréstimo para a Petrobras, a não ser os próprios bancos estatais do Brasil. Ou seja... Então, aquele caso ali da Petrobras chegar a R$ 4 por conta daqueles escândalos, né? A empresa não conseguia mais se segurar com as suas próprias pernas porque tinha essa defasagem de preços que fazia com que a empresa não tivesse lucro. Foi uma política fracassada, espero que isso não se repita. Política de investimentos é algo que a gente tem que monitorar. A Petrobras tem históricos de investimentos bons e investimentos ruins. Investimentos bons. O pré-sal se mostrou um excelente investimento. Investimentos não tão bons. Refinarias e, no caso das eólicas offshore, ainda não ocorreram. É difícil avaliar se vai ser um bom negócio. Mas a gente já fez muita conta aqui dentro e acho que é muito difícil que seja um bom negócio para a Petrobras. No resto do mundo, eólica offshore é um negócio muito difícil, não vemos porque no Brasil não vai ser diferente. E para fazer frente a esses investimentos que podem vir a acontecer, a empresa talvez tivesse que reduzir os dividendos. A empresa já reduziu os dividendos em relação ao que se pagava no governo anterior e pode ser que tenha uma nova rodada de redução de dividendos caso os investimentos sejam muito grandes e fortes. O presidente Lula... Então, você já vê que já tem um pensamento alinhado para que os dividendos se diminuam aos poucos, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente deve investir? Quer dizer que a gente não deve investir? Bem, isso depende muito da sua análise. Yuri, eu vejo isso como uma oportunidade de muito longo prazo. Vamos botar aí de 2 anos, porque eu creio que o governo não vai continuar. Estou falando do governo Lula, não vai continuar. Seria uma surpresa muito grande para mim se continuasse, mas eu creio que não, porque muito do pessoal que apoiou o governo Lula no início já está começando a botar o pé atrás, muito mais do centrão, né? Vamos dizer, das pessoas que têm pensamentos alinhados entre o social e a política de economia, né? Então, a gente vê que está muito mais para o governo não continuar. Então, isso aqui seria uma oportunidade para você investir na empresa para muito longo prazo, não nesses próximos 2 anos. Isso pode ser, nos próximos 2 anos pode ser uma montanha russa, a gente não sabe. Muitas políticas podem ser feitas, muitas falas podem ser faladas. Então, fica difícil analisar nessa situação. Mas que a empresa, sim, é uma ótima reportadora de lucros, é uma ótima pagadora de dividendos, a gente não pode negar. Mas, com as decisões do governo e com essas falas, é difícil que a gente mantenha a mesma distribuição de dividendos que ocorreram nos últimos anos, beleza? Então, é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, deixe seu like, comente alguma coisa aqui. E para isso motivar, né, a fazer mais conteúdos como esse. Então é isso, valeu, tamo junto.